Apresentamos Cura-te a Ti Mesmo, um podcast do GRESG, com Mariane Martins e Marco Aurélio Carvalho, baseado no livro Cura-te a Ti Mesmo, do Dr. Edward Bach. Bons estudos! Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Marco Aurélio, eu sou trabalhador do grupo de estudos Saint-Germain e hoje eu vou trazer o quarto episódio para vocês do trabalho que a gente está fazendo ligado ao livro Cura-te a Ti Mesmo, de Edward Bach, e que a gente tem trabalhado com vocês e trazido nas últimas semanas. Hoje o tema do nosso encontro, desse episódio 4, é: devemos nos esforçar para aprender a amar os outros. E começando esse tema, pessoal, eu achei muito interessante o termo que se usa. Devemos nos esforçar para aprender a amar os outros. Mas como assim? Amor não é um sentimento que surge sublime, que vem do coração. Muitas vezes a gente trata o amor como essa coisa mágica, como esse sentimento que vai brotar e que vai, de alguma maneira, surgir por nossas sensações, emoções, enfim. Mas para entender se esforçar para amar os outros, eu queria trazer uma outra visão do amor. A visão do amor que é comportamento e não esse sentimento sublime. A gente ama o outro quando a gente se comporta buscando o bem do outro, quando a gente se comporta às vezes contra nossas tendências, sim, mas entendendo que aquilo é importante. E aí, comportamento a gente consegue sim se esforçar. Às vezes a gente tem vontade de ter um determinado comportamento, que nem sempre é bonito, nem sempre é coerente com o que a gente estuda, né? Mas a gente consegue nos proteger, consegue evitar de agir de uma determinada forma, e aí você evita consequências também ruins por um determinado tipo de comportamento. Então, quando a gente entende amor como comportamento, a gente entende que sim, a gente pode se esforçar. E aí, cabe dizer que esse processo de esforço é uma construção, ele não é de um dia para o outro. Muitas vezes a gente, como ser humano, ainda com as nossas limitações, da nossa evolução ainda pequena, né, perto do que a gente precisa, a gente acaba olhando muito para o defeito do outro. A gente acaba olhando muito por aquilo que o outro tem de ruim. E a gente esquece que, na verdade, todos nós, todos, sem exceção, temos coisas boas. Ah, mas mesmo aquele que faz mal o tempo todo, que é um criminoso, sim, ele tem coisas boas. Talvez essas coisas naquele momento estejam obscuras, estejam fora do alcance para quem está olhando, para quem está lidando. Mas sim, todos têm coisas boas. Então, se a gente começa a fazer um exercício, bom, eu tenho uma pessoa que não tô muito, não tá me fazendo bem e tal, eu tô incomodado, como é que eu vou amar essa pessoa? Eu vou tentar olhar e achar essas qualidades e tentar usar essas qualidades como ferramenta de mudança do meu comportamento. Poxa, ela tá fazendo aquilo de ruim, mas olha, ela tem isso aqui de bom também. E tentar exercitar essa visão positiva do próximo. Porque senão a gente só fica remoendo, sofrendo, reclamando e focando nas coisas negativas. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês é que em episódios anteriores a gente falou de um conceito das doenças raízes do ser humano, né? Das doenças mais crônicas, que são vaidade, egoísmo, arrogância, ganância, enfim, doenças morais mesmo que afetam e que na prática são muitas vezes as causas das doenças físicas e mentais, porque elas distorcem nossa visão sobre a vida, distorcem o caminho que a gente veio fazer aqui. E dentro dessa ideia dessas doenças, falando sobre o egoísmo, que é uma delas, tá? Uma das piores, será que dá para falar que existe uma pior do que a outra? É legal entender o amor como a cura do egoísmo, né? O amor pelo próximo, ele faz com que a gente saia do nosso próprio ego,
que a gente não fique preso na nossa própria vida. Quando a gente ama o próximo, pessoal, quando a gente age em prol do próximo, você consegue sair do seu mundo de problemas, e ao sair do seu mundo de problemas, você consegue fazer o bem, e esse bem vai retornar a você de alguma forma. Quantas e quantas vezes, isso posso falar por experiência aqui no GRESG, não só no GRESG, em vários contextos, várias casas, várias religiões, às vezes você está mal, você está com problema, você está sofrendo, e aí você vai fazer um trabalho de caridade, você vai visitar um local, você vai fazer um atendimento fraterno, enfim. E nesse movimento que você faz, onde você deixa de olhar para dentro e passa a olhar para fora, você consegue aliviar sua dor e aliviar isso baseado no amor. Você foge entre aspas, né? A gente não consegue fugir totalmente, mas você diminui aquela sensação ruim que pode estar te dominando e você passa a olhar para o outro e agir para o outro. E aquilo te dá um respiro, né? Te dá uma chance de poder passar um tempo, pelo menos, longe das suas dores próprias, das suas dificuldades próprias. Então é muito, muito importante entender que o amor é a chave de cura para o egoísmo. A gente consegue consolar o próximo e consolar a nós mesmos. A gente consegue aliviar o próximo e aliviar a nós mesmos. E ainda mais se a gente entende esse comportamento. Uma vez, estudando sobre essa questão do comportamento que eu falei no início, eu lembrei num livro, não vou lembrar o nome agora, onde fala exatamente isso, né? A gente, nossos filhos, nossos familiares e tal, a gente ama eles, mas tem momentos que a gente não gosta deles. Parece estranho, mas é verdade. Tem um momento que a pessoa está te incomodando por algum motivo, pô, você está irritado com alguma situação, com algum comportamento, e naquele momento o sentimento não é bom. Mas a gente ama eles sempre, sabe por quê? Porque a gente sempre quer que aquilo se transforme em algo positivo, a gente quer que aquela pessoa não sofra, a gente quer fazer o bem para aquela pessoa, mesmo que na hora a gente não esteja gostando. Então, o amor comportamental, esse amor que é esse caminho de esforço que a gente precisa fazer. Outro ponto interessante, pessoal, é entender, tem uma frase muito famosa e um termo muito famoso que a gente escuta, né, que é gentileza gera gentileza. E como consequência disso, vamos associar o que a gente está falando. Amor gera amor. Quando a gente ama, esse amor ele se espalha, ele se dilui, se alcança outras pessoas. Às vezes, pensa só, você é uma terceira pessoa, você está de fora de uma situação, mas você vê um ato de amor, aquilo te faz sorrir. Às vezes com uma criança, com um amigo, com um animal, enfim. Aquilo te faz sorrir, um ato de carinho, um ato de amor, te deixa positivo, mesmo que não tenha nada a ver com você. E é essa rede de amor que a gente precisa construir. É essa rede de amor que a gente precisa fazer se espalhar pelo universo, pela nossa casa, pela nossa vizinhança, enfim, por tudo aquilo que nos rodeia. E assim como o amor gera amor, ódio gera ódio, né? Se a gente se irrita, tá sempre mal encarado, tá sempre brigando, as pessoas também vão ter esse tipo de comportamento com a gente. A gente também vai afetar, e também acontece o que eu falei nesse sentido de você ver um ato de ódio, às vezes você fica também irritado com aquilo, incomodado, independente se você está concordando ou não com o motivo daquilo, aquilo te tira do equilíbrio. Então, sentimentos, eles têm esse poder, né? E a gente precisa sempre tomar esse cuidado de entender que os atos que a gente faz não são só pra gente. E por fim, pessoal, lembra que o livro ele se chama Cura-te a ti mesmo. E para fechar o episódio de hoje, a reflexão final vem daí, né? Se a gente quer se curar, a gente precisa fugir do nosso ego, do nosso egoísmo. Para fugir do nosso egoísmo, a gente precisa amar, a gente precisa olhar para o entorno, a gente precisa olhar para em volta.
A gente precisa nos esforçar para ver o bem nos outros, para ver as qualidades. E se a gente não está vendo essas qualidades, provavelmente o problema não está no outro, está na nossa visão que ainda é limitada, que ainda não consegue alcançar, porque todos nós temos a essência divina em nosso coração. E se nós temos a essência divina em nosso coração, as qualidades vão estar lá de alguma forma. É isso, pessoal. Muito obrigado aí a todos que ouviram e a gente volta com mais episódios nas próximas semanas. Um abraço a todos.